me chamo Maria Helena, sou professora de matemática, com mais de 30 anos de experiência em ensino fundamental e ensino médio. Criei este canal com o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da matemática. Por isso eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ao final de cada aula, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Desde já o meu muito obrigado. Nesta aula nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Eles são fundamentais, o mínimo múltiplo comum, para podermos fazer operações de soma e subtração com frações. E o máximo divisor comum é um grande auxiliar na hora de simplificar frações. Mas antes de entender como é que se calcula o mínimo múltiplo comum, vamos entender o significado do que está escrito aqui. Começando por múltiplo. O que é múltiplo de um número? Múltiplo lembra multiplicação. Então, encontrar os múltiplos de um número significa multiplicar esse número pelo conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Então, se eu quiser encontrar os múltiplos de 3, eu vou multiplicar o 3 pelos números naturais. Então, 3 é 0, 0. O 0 é múltiplo de todos os números. Mas nós não vamos colocar no nosso conjunto, porque para encontrar o mínimo múltiplo comum, não precisamos do 0. Então, vamos começar pelo 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos, assim como o conjunto dos naturais, é infinito. Por quê? Sempre vai haver um múltiplo maior do que o outro, porque eu estou multiplicando pelos números naturais, né? Como o conjunto dos números naturais é infinito, aqui também será infinito. Quais são os múltiplos de 5, por exemplo? 5, 10, 15, 20. Eu estou multiplicando, então 5 vezes 5, 25, e assim sucessivamente. Então, encontrar os múltiplos de um número nada mais é do que multiplicar esse número pelo conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto dos múltiplos é infinito, ou seja, sempre vai haver um múltiplo maior do que o anterior. Então, agora que nós já sabemos o que é múltiplo, vamos ver o que é divisor. Da mesma forma que múltiplo lembra multiplicação, divisor lembra divisão. Então, encontrar os divisores de um número é encontrar aqueles números que o dividem de forma exata. E o que é dividir de forma exata? O resto dessa divisão tem que ser sempre igual a 0. Então, por exemplo, eu digo que o 2 é divisor de 20. Por quê? 20 dividido por 2 dá 10 e sobra resto 0. Já o 3 não é divisor de 20. Por quê? 20 dividido por 3 dá 6 e sobra resto 2. O 4 é divisor de 20. Por quê? 20 dividido por 4 dá 5 e sobra resto 0. O 6 não é, porque 20 dividido por 6 vai dar 3 e sobra 2, né? E para encontrar os divisores de um número, eu não preciso ficar fazendo essas divisões. Tem um processo bem mais simples do que isso, que nós vamos conhecer a partir de agora. Para poder encontrar os divisores de um número, eu preciso primeiramente fatorar este número. Vocês lembram o que é fatorar um número? Fatorar o número é um processo, a fatoração é um processo especial de divisão. Por quê? Fatorar é dividir em fatores primos. E o que é número primo? Vocês lembram o que é número primo? Então, números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Por exemplo, o número 2 é primo. Por quê? Porque 2 é só, pode ser dividido por 2 ou por 1. Já o 4 não é primo, por quê? Porque o 4 pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 1 e pode ser dividido por 4. Ou seja, ele tem um divisor além do 1 e do 4, que é o 2. Assim como o 6. O 6 também não é primo, porque o 6 pode ser dividido por 2, o 6 pode ser dividido por 3, o 6 pode ser dividido por 6, e o 6 pode ser dividido por 1, né?
Então, o 6 não é primo. O 7 é primo, porque o 7 só pode ser dividido por 1 e por 7, tá certo? Alguns números primos são fundamentais e nós precisamos lembrar deles. O 3, o 2, o 3, o 5 e o 7, pelo menos, né? Eu vou colocar alguns aqui do lado que nós vamos usar para o nosso processo de fatoração, né? Lembra que antes de achar os divisores, nós precisamos fatorar o número. Mas é bom que vocês gravem pelo menos esses, 2, 3, 5 e 7. Não é tão difícil assim, né? Então agora nós vamos conhecer os divisores de 20 de uma forma mais simples do que ficar dividindo o número. Eu coloquei aqui do lado alguns números primos que nós vamos usar para encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum durante a nossa aula. Então, como eu disse para vocês, para encontrar os divisores de 20, primeiro nós precisamos fatorar o 20. Fatorar o número nada mais é do que decompô-lo em fatores primos. O número, quando não é primo, ele é composto de fatores primos. E quando a gente fatora o número, nós vamos encontrar esses fatores que compõem este número. Então, o 20 é divisível por 2 porque ele é par. Então, sempre, lembrando que nós sempre começamos do menor para o maior, a não ser que não possa ser dividido, daí nós vamos para frente. Como 20 é divisível por 2, nós vamos começar com 2. 20 dividido por 2 dá 10. O 10 ainda é divisível por 2, então vamos continuar com 2. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 é um número primo, então ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então aqui vai o 5. Quando chegou no 1, terminou a nossa fatoração. E eu digo que os fatores primos que compõem o 20 são o 2 e o 5. Mas não é isso que eu quero ainda. Agora vem a melhor parte. O 1 é divisor universal, ou seja, ele é divisor de todos os números. Então ele resolveu dar uma grande festa e convidar todos os números para essa festa. Nós vamos fazer um outro traço e vamos colocar um aqui bem destacado, o anfitrião. Cada número que chegar à festa terá que cumprimentar um, né? Então, o 2 chegou na festa, cumprimentou 1. Então, 2 vezes 1, 2. Esse 2 não vai lá cumprimentar novamente 1, porque o 2 anterior já cumprimentou. Então, mas ele vai cumprimentar o convidado 2. Então, 2 vezes 2, 4. O 5 chegou agora à festa, então ele vai cumprimentar todos. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. E aqui nós temos os divisores do número 20. Lembrando que o menor divisor de cada número é 1. E o maior divisor é ele mesmo. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos então encontrar os divisores do 135. Então, primeiramente, nós vamos fatorar o 135. O 135 não é divisível por 2, porque não é par. Será que ele é divisível por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Então, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Então, o 135 é divisível por 3. Então, 135 dividido por 3 dá 45, que ainda é divisível por 3, porque 4 mais 5 dá 9. 45 dividido por 3 dá 15, ainda é divisível por 3, que vai dar 5. O 5 é primo, então ele só é divisível por ele mesmo. Então, os primos que compõem o 135 são 3, 3, 3 e 5. Mas lembrando que agora teremos a festa dos números. Então, 1. O 3 chegou na festa, cumprimentou 1. Então, 3 vezes 1, 3. O outro 3 não vai cumprimentar novamente 1, ele vai cumprimentar o 3. Então, 3 vezes 3, 9. Este 3 já foi cumprimentado 1, o 3, então 3 vezes 9, 27. O 5 vai cumprimentar todos. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 27, 135. E aqui nós temos o conjunto dos divisores de 135.
Quem são os divisores de 135? 1, 3, 9, 27, 5, 15, 45 e 135. Novamente lembrando, o menor divisor de todos os números é o 1. E o maior é o próprio número, que no caso o 135. Então agora que nós já sabemos o que é múltiplo, o que é múltiplo e o que é divisor, vamos lembrar novamente lá, por que é mínimo e por que é máximo e o que significa o comum. Então agora nós já sabemos o que é múltiplo e também já sabemos o que é divisor. Por que mínimo? Não poderia ser máximo? Então lembrando que os múltiplos de um número são infinitos, ou seja, sempre tem um múltiplo maior que o anterior. Então não poderia ter máximo, não existe máximo múltiplo. Por quê? Porque ele é infinito, então sempre vai haver um maior do que o anterior, por isso mínimo. Mas por que comum? Porque além de ser múltiplo, ele tem que ser múltiplo comum a 2 ou mais números. Então mínimo por quê? Porque múltiplo não tem máximo. Comum porque ele além de ser múltiplo, ele tem que estar ao mesmo tempo no conjunto de 2 ou mais números. Ao contrário do múltiplo, o divisor tem fim. O maior divisor de um número é ele mesmo. Mas eu quero o máximo divisor comum, ou seja, além dele ser divisor, ele tem que ser o maior que está ao mesmo tempo no conjunto de 2 ou mais números. Por isso, máximo. Então, mínimo porque múltiplo não tem máximo. Máximo porque divisor tem fim, é um conjunto finito, né? Então vamos começar aprendendo a calcular, ou lembrando como é que se calcula o mínimo múltiplo comum. Primeiro, nós vamos fazer o processo mais complicado e depois o mais simples. Então, por que fazer o processo mais complicado? Para que a gente possa entender muito bem o conceito. Então, o processo mais complicado, eu vou encontrar os múltiplos de 12 e os múltiplos de 15. Nós já sabemos que para encontrar os múltiplos de um número, basta que eu o multiplique pelo conjunto dos naturais. Lembrando que o zero eu não uso. Então, 12 vezes o 1 dá 2. 12 vezes o 2 dá 24. 12 vezes o 3 dá 36. 12 vezes o 4 dá 48. 12 vezes o 5 dá 60. 12 vezes o 6 dá 72. E assim sucessivamente. Os múltiplos de 15 são 15, 15 vezes o 2 dá 30, 15 vezes o 3 dá 45, 15 vezes o 4 dá 60, 15 vezes o 5 dá 75 e assim sucessivamente. Agora, olhando para os dois conjuntos, eu percebo que o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que está ao mesmo tempo no conjunto do 12 e do 15 é o 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15 é 60. Mas é claro que isso aqui é muito trabalhoso, eu não vou fazer isso aqui todas as vezes que tiver que encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Existe um processo bem mais simples, e é ele que nós vamos ver agora. Então, o processo mais fácil para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números é fatorando estes números. Viu como a fatoração é fundamental, como ela é importante para nós? Para fatorar os números, em vez de eu fatorar o 12 e o 15 separado, eu vou fazer a fatoração dos dois juntos. E se um deles for divisível pelo número primo, eu já posso começar por ele. Não é necessário que os dois sejam divisíveis. Aqui o 12 é divisível por 2, o 15 não é. Mas basta que o 12 seja. Então eu já vou começar pelo 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 15 não é divisível, eu vou copiar. O 6 ainda é divisível por 2, então eu vou continuar aqui. Vai ficar 3 e 15. Agora, nem o 3 nem o 15 são divisíveis por 2, então eu vou para o 3, né? Que vai dar 1, vai dar 5. O 5 é primo. E o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Bem mais simples, não é verdade?
Então, para encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, basta que eu fatore esses números. Lembrando que eu vou fatorar esses números juntos e que basta que um deles seja divisível pelo número primo. E que sempre vou começar do menor para o maior. Eu não posso chegar aqui e começar do 3, né? O 12 e o 15 são divisíveis por 3. Mas eu não posso, por quê? Porque o 2 é menor e o 12 é divisível por 2, tá certo? Então vamos ver mais um exemplo. Então agora vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 70. Aqui os três são divisíveis por 1, mas lembrando que bastava que um deles fosse. Se um deles fosse, eu já pegaria o 2, né? Então vamos começar pelo 2. Então 20 dividido por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15, 70 por 2 dá 35. O 15 e o 35 não são mais divisíveis por 2, mas o 10 é. Então, eu vou continuar com o 2, que vai dar 5, 15 e 35. Agora, o próximo primo é o 3. Como o 15 é divisível por 3, eu vou pegar o 3. Então, vou copiar o 5, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 35 dividido por 3. Não dá, eu vou copiar, né? Agora, o próximo primo, como nenhum deles mais é divisível por 3, eu vou para o 5. Então, aqui vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 7. E, finalmente, o 7. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui eu posso fazer da forma como eu achar mais fácil. Eu não preciso fazer na ordem. Então, eu vou fazer, por exemplo, 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. Agora, eu vou multiplicar o 10 pelo 3, certo? Então, 10 vezes 3 vai dar 30. Agora, eu vou multiplicar por aquele 2 que está lá. Então, 30 vezes 2 dá 60. E, finalmente, 60 vezes 7 dá 420. Lembrando que vocês podem fazer isso da forma como vocês acharem mais fácil. A ordem dos fatores não altera o produto. O importante é chegar ao 420. Então, o mínimo múltiplo comum entre 20, 30 e 70 é 420. E agora vamos para o máximo divisor comum. Como será que se acha o máximo divisor comum? Vamos usar os mesmos números para ficar mais fácil o nosso entendimento e ver a diferença que existe entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Então, vamos achar o máximo divisor comum entre 12 e 15. Novamente, primeiro vamos começar pelo processo mais complicado, né, o mais chatinho, para que possamos entender o conceito. Então, qual é o processo mais chatinho? Eu vou encontrar os divisores de 12, lembrando que para encontrar os divisores de 12, eu tenho que fatorar o 12, depois fazer a festa dos números. Fazendo tudo isso, eu vou encontrar que os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. A mesma coisa com o 15. Então, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Agora, o que eu quero? O máximo divisor comum. Qual é o maior divisor que está ao mesmo tempo no conjunto do 12 e no conjunto do 15? É o número 3. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 15 é o 3. Mas, naturalmente, tem um processo mais fácil. E agora que nós já entendemos o conceito, vamos a ele. E adivinhem qual é o processo mais fácil? Fatoração. Mas como? Quando nós encontramos o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15, nós fatoramos. Agora vamos fatorar novamente? Sim, vamos fatorar novamente. Qual é a diferença? A diferença é que para encontrar o mínimo múltiplo comum, bastava que um deles fosse divisível pelo número primo. Aqui é necessário que os dois sejam divisíveis. Então, eu não posso começar pelo 2 como eu fiz com o mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque apesar do 12 ser divisível por 2, o 15 não é. Então, eu tenho que começar no 3. Porque o 3 o 12 é divisível por 3 e o 15 também. Então, 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. 4 e 5 não tem fator comum, então acabou. Mais uma diferença do mínimo múltiplo comum.
O mínimo múltiplo comum eu ia até chegar no 1. Aqui não. Aqui não tem mais fator comum, acabou. E o máximo divisor comum é o 3. Vamos supor que aqui eu continuasse. Então, o máximo divisor comum seria o produto entre eles. E agora nós vamos ver algumas propriedades que vão ser muito importantes na hora de resolver o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, vamos a ela. Então, vamos lá. Eu quero calcular o mínimo múltiplo comum entre 10 e 21. Se eu for fazer a fatoração, eu vou perceber que eles não têm fator comum. Por exemplo, quais são os fatores que compõem o número 10? O 2 e o 5. Quais são os fatores que compõem o 21? O 3 e o 7. Certo? Então, quando eu for calcular o mínimo múltiplo comum e for fatorar os dois juntos, vai dar 2, 5, 3 e 7. Mas 2 e 5 não é 10, 2 e 5 não é 10, 3 e 7 não é 21. Então, não tem cabimento ficar fatorando. Isso acontece quando os números são primos entre si. Veja bem, eu não falei primos. Primos são esses daqui. Primos entre si são números que não têm fator comum. Aqui nem o 10 é primo e nem o 21, mas eles são primos entre si, porque o 10 e o 21 não têm fator comum. E quando acontece de dois números serem primos entre si, o mínimo múltiplo comum é o produto dos dois. Então, eu não preciso calcular, basta que eu multiplique os dois. Lembrando que todos os números primos são primos entre si. Por exemplo, 3 e 5, o mínimo múltiplo comum é 15, não tem cabimento. Eu fazer de outra forma. 13 e 17, o mínimo múltiplo comum é o produto. Assim como dois números consecutivos, por exemplo, 250 e 251, eles também serão primos entre si. Então, o mínimo múltiplo comum é o produto dos dois. Eu não preciso fatorar. Então, lembrando, números primos entre si não necessariamente precisam ser números primos. Basta que eles não tenham fatores comuns. Quando dois números não têm fatores comuns, o mínimo múltiplo comum é o produto deles. Dois números primos sempre serão primos entre si, assim como dois números consecutivos também serão sempre primos entre si. Então, o mínimo múltiplo comum é só multiplicar os dois. Obviamente, o máximo divisor comum de dois números primos entre si é 1, assim como dois números primos ou dois números consecutivos que são também primos entre si. Muito obrigada e até a próxima aula.